Aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Isidoro Cutino, o seu professor de harmonia funcional e improvisação. O único que eu não falo aí, galera. Por quê? Porque eu falo outras coisas muito mais legais. Como, por exemplo, a gente continuando na nossa saga de introspecção nos acordes, percepção harmônica, a importância de saber por dentro um acorde, não só na teoria, mas a sonoridade. Vamos falar hoje do acorde menor com 7/5 diminuta, também conhecido pela alcunha de meio diminuto, tá? Ele é um primo do diminuto, acorde esse que eu falarei em outra oportunidade, mas ele tem essa diferença grande em relação a outros acordes de ter a quinta diminuta, enquanto o acorde, a tríade maior, o acorde sétima maior, o acorde dominante, o acorde menor 7, todos eles, na sua visão primária, têm uma quinta justa, né? Você poderia encontrar o dominante com a quinta alterada, mas primeiramente aparece com a quinta justa. Esse acorde de cara já aparece meio diminuto, com a quinta diminuta, tá? E a sonoridade dela, o acorde é esse, cuja sonoridade é essa daqui. É um acorde meio diminuto, e ele aparece no campo harmônico exatamente como o sétimo grau do campo harmônico. Então, quando a gente faz o campo harmônico, eu vou agora, por exemplo, falar do Si meio diminuto na posição de sétimo grau de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Em primeiro lugar, esse meio diminuto aqui, tônica, fundamental do acorde, terça menor, quinta diminuta, sétima menor, oitava. Enquanto o menor com 7 normal, original a quinta justa, ele tem. Vamos falar agora de alguns aspectos desse acorde. Esse acorde, existe uma matéria em harmonia chamada áreas, onde a gente pega os acordes do campo harmônico e divide em grupos. O acorde meio diminuto, ele pertence ao grupo ou à área dominante. Ele é um acorde que ele tem uma ligação muito forte com o quinto grau da tonalidade. Ele tem uma ligação muito forte com esse quinto grau. Por quê? Porque ele é o único acorde, junto com o quinto grau, que contém dentro dele o famoso intervalo de trítono, o intervalo do demônio. Aquele intervalo que faz com que o dominante, o 5/7, queira resolver uma quarta justa acima. Pois é, o meio diminuto ele é do seleto grupo de acordes, os poucos acordes que contêm trítono dentro dele. Então ele faz parte dessa área dominante. Então nós poderíamos imaginar que ele é usado para resolver, assim como o quinto grau resolve no primeiro, que o sétimo grau é usado para resolver. Só que por uma questão de gosto, por uma questão de tradição, não se usa esse acorde para resolver, para chegar meio tom acima e resolver. Apesar da sonoridade não ser feia, ser interessante, então eu vou aqui pegar a cadência famosa, a cadência 2-5-1 ou 2-5, que seria Ré menor 7, Sol 7, Dó sétima maior, e trocar pelo meio diminuto. Ré menor 7, Si meio diminuto, Dó sétima maior. Não fica feio, mas eu desafio alguém a encontrar uma música que tenha isso. Não que não exista, apenas eu não conheço, tá? E não vale uma que você vai compor e vai botar isso só para me mostrar, tem uma aqui, mas quem compôs? Fui eu. Aí não vale. Tem que pesquisar e achar mesmo. Não é feio, mas não é usual se fazer isso. Então, o acorde meio diminuto, ou menor com 7/5 diminuta, tem todas essas características. Agora, tem uma coisa muito interessante. Tem alguns aspectos interessantes que eu ainda quero falar agora sobre ele. Em primeiro lugar, apesar dele ser da área dominante e estar intrinsecamente ligado ao 5/7, a verdadeira vocação dele é ser
uma espécie de subdominante, na verdade ele é um subdominante menor, uma espécie de two para two fives menores. Então, a cadência 2-5 ou 2-5 que eu falei, tão conhecida, é a cadência que antecede o primeiro grau, em geral, que a gente encontra. A gente tem uma cadência 2-5 para acordes menores, onde um dos principais acordes dessa cadência é o meio diminuto, que funciona como um antecessor do dominante que vai preparar para o alvo menor. Em Dó maior, a gente teria o 7 meio diminuto, o dominante que é o quinto do 6 indo para o 6, fazendo essa sonoridade. Então, o meio diminuto, muito mais que preparar para Dó, ele antecede o dominante que vai para um alvo menor. No caso daqui, se eu estiver em Dó maior, o 6 menor com 7. Então, é isso. Eu há pouco falei que é muito raro, muito difícil você encontrar um meio diminuto na função de dominante resolvendo. Agora, uma coisa muito curiosa, interessante e muito usado por nós músicos é uma fusão. Enquanto a banda está tocando um Sol 7, então eu estou numa banda, o baixista está tocando a nota Sol, o pianista está tocando um Sol 7, eu na minha guitarra eu toco um Si meio diminuto. O que acontece? O meio diminuto, ele tem uma nota, que é a nota Lá, que o Sol 7 não tem. Então, quando a banda está tocando um Sol 7, eu nem preciso da banda, eu vou demonstrar agora só com o baixo. Um baixista está tocando a nota Sol e eu complemento com esse Si meio diminuto, o resultado que vocês vão encontrar é um Sol sétima e nona. Isso quer dizer que todo acorde com sétima e nona obrigatoriamente terá, isso daqui então é um Sol sétima e nona, todo acorde Sol sétima e nona terá obrigatoriamente dentro dele, a partir da sua terça maior, um acorde Si meio diminuto, um acorde meio diminuto, Si no caso do Sol, um acorde meio diminuto. No piano é facílimo de ver. Se você tocar Sol, Si, Ré, Fá e colocar Lá, que é a nona, tirar a nota Si, o que sobra é um Si, Ré, Fá, Lá, que é um Si meio diminuto. Na guitarra, que a gente não tem essa mesma visão do piano, a gente consegue enxergar nesse Sol sétima e nona aqui na décima casa, que se eu retirar a nota Sol, o que sobra é um Si meio diminuto. Tá certo? Então vamos pegar, por exemplo, o caso aqui de um blues. Então eu vou pegar aqui só o começo do blues, não vou nem tocar o blues na forma não. Vou pegar um blues em Sol, onde a gente tem um Sol 7, um Dó 7, um Sol 7, vou ficar repetindo isso. Pois bem, o que vocês vão ouvir agora é só o baixo. O baixo está fazendo um walking bass no Sol 7, Dó 7, Sol 7. E na hora do Sol, eu na minha guitarra vou tocar um Si meio diminuto, porque está na terça. Quando for para o Dó com 7, eu vou tocar um Mi meio diminuto, um Si meio diminuto, e assim por diante. E vocês vão ouvir agora a sonoridade disso. Vamos lá então. Então, esses são os vários aspectos do meio diminuto. Não poderia deixar de terminar, terminar sem falar antes que a escala do meio diminuto, ou do menor com sétima e quinta diminuta, é o modo lócreo. Você pode falar, poxa, mas deve ser um modo complicado para fazer. Não, tem um truque muito simples. Se o meio diminuto é o sétimo acorde do campo harmônico da escala modelo maior, basta você
começar pela fundamental do acorde e tocar a escala modelo maior, um semitom acima, que naturalmente você estará tocando o modo locrio. Falou, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse mergulho de cabeça no acorde meio diminuto. É interessante ouvir o som dele, ouvir esses aspectos sonoros que eu falei aqui, para que eles entrem no sangue, entrem na veia de vocês. Falou, pessoal? Despeço-me aqui. Não percam as próximas aulas, onde falaremos de outros acordes dessa mesma maneira. Tá legal? Aqui é Isidoro Kutner, o seu professor de harmonia funcional e improvisação.